Oiê, eu sou a Uni e bem-vindos a mais um vídeo no canal. Estamos aqui para mais um chá da tarde com a Uni, então já pega a sua xícara de chá pra gente começar a conversar sobre o assunto do vídeo de hoje. E olha só, hoje eu tô com chá de verdade, não sei se dá pra ver, isso aqui é chá de verdade, não é só água. Eu larguei a escola com 16 anos e o que isso mudou na minha vida. Quem é mais antigo aqui no canal já sabe que esse é um assunto que eu já trouxe várias vezes, principalmente há uns anos, só que eu acabei parando de trazer, até porque eu acho que na época eu já tinha falado tudo que eu queria falar, eu já tinha contado da minha experiência, mas eu queria trazer uma perspectiva da Bruna do futuro, da Bruna que hoje é uma adulta, né, eu tenho 23 anos, então assim, já faz bastante tempo que isso aconteceu e muitas das coisas na minha vida mudaram, então eu queria falar um pouco sobre isso e também falar de novo sobre o que me fez largar a escola. Bom, então vou resumir pra vocês por que eu larguei a escola. Eu quero contar de novo de uma visão de uma pessoa mais madura e mais sábia, porque eu já falei tudo, eu já fui super específica, falei das minhas experiências, eu era mais nova, eu sempre fui uma pessoa muito tímida e eu tinha muita dificuldade assim, em fazer amizades, em ter pessoas por perto, e eu tinha dificuldade de ir pra escola, isso desde sempre, desde que eu era uma criança, então eu acabava faltando muito, eu faltava tipo muitas aulas, desde que eu era bem pequenininha eu faltava bastante, só que isso nunca foi um fator que complicou a minha vida. Eu faltava, tem um limite de faltas que você pode ter na escola, né, então eu ficava tipo no limite mesmo. Isso se complicou um pouco, eu acho que foi principalmente quando eu comecei a mudar de escolas. Então eu estudei numa escola de freira minha vida toda, tipo, minha vida toda não, né? Até meus 12 anos, aí eu mudei de escola, aí depois eu mudei pra outra escola. Enfim, foi uma mudança atrás de mudança. Quando eu comecei essas mudanças, eu comecei a passar por questões muito grandes. Eu era uma pessoa muito insegura, uma pessoa muito assustada, e eu tinha crises antes de ir pra escola. Então, tipo, eu não sei, eu nunca fui diagnosticada com nada, então eu não gosto de usar termos técnicos, mas eu tinha crise. E aí eu não conseguia ir pra escola. Tinha momentos que eu me paralisava, tipo, eu não conseguia me mexer, eu não conseguia vestir o uniforme, eu não conseguia andar e ficava paralisada. Eu tava entrando num quadro, assim, um pouco depressivo. Também não vou falar que eu tava com depressão porque eu nunca recebi diagnóstico. Eu tava num momento um pouco depressivo. Eu comecei a ter comportamentos autodestrutivos. Eu tava vivendo um inferno pessoal e um inferno na minha vida e nada me motivava a continuar vivendo, porque eu não conseguia sair daquele cenário. Eu tinha pavor de ir pra escola e não é como se acontecesse nada de ruim na escola. Eu não gosto de falar que eu sofria bullying, até porque eu não acredito que eu sofri bullying. Eu era a menina que sempre faltava, então tinham comentários e quando eu ia, tinham comentários. Eu não sei exatamente o que aconteceu, eu também não vou ficar adivinhando o que as pessoas da época pensavam, até porque todo mundo era criança e adolescente e tudo mais, mas eu tava vivendo um momento bem complicado e, como eu falei, eu não via motivos pra continuar vivendo daquele jeito. Então eu consegui conversar com os meus pais, eu consegui conversar com a minha irmã, que me ajudou bastante, e a gente decidiu, né, que eu sairia da escola. Não foi fácil e não foi rápido, porque, como eu falei, começou tudo quando eu saí da minha primeira escola. Eu fui pra uma escola nova e aí eu comecei um pouco com essas crises e depois, conforme eu fui mudando, esses sintomas foram piorando e tinha momentos que eu conseguia ter um ano mais ou menos bom. Eu me lembro de 2 anos que foram mais ou menos bons, porque eu tinha um grupinho de amigos, eu tinha uma coisa que me aliviava de estar indo pra escola, sabe? Mas isso foi piorando até que chegou em 2017, que foi o meu segundo ano do ensino médio, e eu não fui em praticamente nenhuma aula, eu não fiz praticamente nenhuma prova, eu já tava reprovada, sem nem ser reprovada por falta, eu tava reprovada assim, porque eu tinha 0 em tudo, muito provavelmente seria reprovada por falta também, porque eu faltava tudo, e eu tinha 16 anos na época, e foi nesse momento que eu larguei a escola. E quando eu postei o vídeo, muita gente me julgou, muita gente julgou as experiências que eu tive, mas eu acho que só quando a gente tá vivendo que a gente entende, sabe? Que a gente sente na pele o que é aquele sentimento, o que é aquela experiência. E as pessoas têm experiências, as pessoas têm formas de lidar com as experiências de formas diferentes. Então, assim, tem gente que vive um inferno na escola e que vai todos os dias. Tem gente que vive um inferno na escola e que não consegue. E, assim, isso não é uma coisa pra você culpar o outro, isso não é uma coisa pra você apontar o dedo e falar, ah, você tá vendo aquela pessoa ali que passa
o pior que você passa e tá firme todos os dias, não tem como comparar como cada pessoa lida com as experiências. Claro que tem como comparar a realidade da pessoa e a abertura que essa pessoa tem pra não ir pra escola, e a abertura que essa pessoa tem também pra, enfim, ter soluções para os problemas que ela tá passando. Uma coisa que eu queria incluir nesse vídeo foi um poema que eu fiz na época que eu saí da escola. Eu amava escrever, eu amo escrever, na verdade, eu ainda escrevo bastante, mas eu amava escrever poemas. E eu escrevi um poema quando eu larguei a escola. Eu tenho que ver porque foi há muito tempo. Ai, gente, que vergonha de falar isso. Por que eu botei isso aqui no roteiro do vídeo? Enfim. Começando. Larguei a escola aos 16 anos, segundo ano incompleto. Já era decidido que eu iria sair, mas precisava completar o segundo. Eu concordei. E desde então continuei sem ir para as aulas. Ah, essas aulas que não me deixaram em paz, que não registraram minha presença uma semana inteira. Ai, gente, que coisa cafona, foi mal. Meu emocional tava acabado, meu físico, meu mental. A escola me fazia sentir a pior pessoa do mundo, mas eu larguei, com o consentimento dos meus pais. Minha mãe concordou primeiro, depois meu pai. Tudo decidido em almoço num domingo, talvez o dia mais feliz da minha vida. Meu pai aceitou, achando que eu repetiria de ano. Minha média em física foi 0,5. Em biologia e química foi 0. Porque eu faltei a prova e a segunda chamada, e faltei outras segundas chamadas e outras provas. Meu boletim era puramente vermelho. Eu, no meio do ano, já estava repetida, mas a benevolente escola anulou minhas faltas e voltei, mesmo que lentamente, a ir para a escola. E as férias chegaram, o momento que eu esperava desde o início das aulas. E elas foram curtas e não me deixavam feliz. Eu ficava triste por saber que logo depois iria ser obrigada a voltar, mas não voltei. 3 semanas depois, nenhuma presença. Eu entrei em terapia, jurei com todas as forças que iria voltar, mesmo não acreditando. Me comprometi a ir até o final do ano, mas nada deu certo. Eu já não chorava como antes. Minha mãe já nem indagava sobre eu estar faltando. Nós tomamos a decisão mais importante. Abrir a porta da minha gaiola. Gente, eu não sei porque que eu botei isso, porque, tipo, eu não acho que tem problema nenhum ter bicho em gaiola, sabe? Eu tava militando com a minha própria vida, mas, tipo, enfim. Já faz quase uma semana que saí da escola. Uma semana que eu sorrio, que durmo sem pensar no inferno que seria amanhã do dia seguinte. Não sinto o peso que sentia antes. É uma alegria imensa saber que estou livre dessa prisão disfarçada com livros e uniformes coloridos. Às vezes acho que é um sonho, que estar livre dos segundos, dos terceiros anos é uma ilusão. Mas eu sei que é real. E sei também que agora posso viver. Posso acordar às 7 da manhã feliz e sair para algum lugar. Posso sair domingos, quintas, segundas e fazer atividades que nunca pensei em fazer. De noite vou imaginar minha felicidade refletida em outras pessoas. Vou rezar baixinho para que todas as escolas virem árvores. Árvores que vão trazer frutos e o conhecimento da vida. Muito poeta eu, né? Isso foi escrito em 2017, gente. Não julguem minhas habilidades com poesia. Só queria trazer esse poema porque foi uma coisa que eu escrevi no auge do momento. Então eu acho que mesmo eu falando da minha experiência agora, nada vai refletir melhor o que aconteceu do que o que eu escrevi e do que eu tava passando no momento. Até porque eu esqueço muitas coisas, gente. Eu não lembro nem o que eu comi ontem, então assim. Agora vamos pra segunda parte desse vídeo. O que mudou depois que eu saí da escola? Depois que eu saí da escola, eu obviamente não tava formada, né? Então eu precisei manter isso meio que baixinho, assim. Não comentei com ninguém até que eu fiz 18 anos e fiz aquele vídeo. Mas o que eu quero falar é que depois que eu larguei a escola, eu continuei fazendo terapia, mas eu confesso pra vocês que eu não acho que o problema, essas dificuldades sociais que eu tenho, foram 100% resolvidas. Eu acho que eu ainda tenho muitas delas, mas é uma coisa que hoje em dia eu me vejo conseguindo superar essas questões que eu tenho. Depois que eu fiz 18 anos, eu consegui fazer a prova do Enseja, que é a prova que você faz para conseguir o seu certificado de conclusão do ensino médio ou do ensino fundamental. E a partir daí, eu decidi que eu iria começar a faculdade. E quando eu postei aquele vídeo, um comentário que eu recebi bastante das pessoas era falando, tipo, ah, você largou a escola, como é que você quer fazer faculdade? Você largou a escola e você não tá preparada pra vida, você não tá preparada para as coisas que vão aparecer no seu caminho. E ao mesmo tempo que eu discordo 100% desse comentário, eu também acho que ter largado a escola foi uma fuga. Mas também, se eu não tivesse fugido,
eu não sei como eu estaria hoje, eu não sei se eu estaria hoje. Porque mesmo fazendo terapia não é uma coisa que te cura do nada, sabe? Mesmo fazendo terapia, eu ainda tinha um longo caminho, eu demorei anos pra conseguir melhorar um pouco. Então, assim, ter saído da escola, ter largado a escola, foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado naquele momento. Mas, como eu falei daquele comentário, eu tinha um pouco de medo, sim, em começar a faculdade, principalmente por causa desses comentários. Eles me colocaram um pouquinho de medo. Por esse motivo, eu decidi fazer a faculdade semipresencial. Essa é uma coisa que eu não conto, porque eu tenho muito medo das pessoas diminuírem, enfim, meu estudo, e por isso eu tô contando só pra vocês, né, que estão aqui nesse chá da tarde. São pessoas que eu sei que não vão me julgar, então assim, eu comecei a faculdade em 2020. E não sei se vocês sabem, né, mas na faculdade de biologia você precisa fazer estágio. E o estágio também era uma coisa que eu tinha medo e que eu não podia fazer um estágio à distância, né. Mas hoje em dia eu penso, que bom que eu não pude fazer um estágio à distância, eu não sei nem se existe. Porque eu puxei a matéria o quanto antes, então eu tava tipo no segundo semestre quando eu puxei a matéria do estágio. Porque eu queria tipo arrancar o band-aid de uma vez só, sabe? E eu entrei num estágio que uma conhecida minha fazia. E foi muito difícil. No início foi muito complicado, eu não conseguia me adaptar e eu queria sair daquele estágio o mais rápido possível. Eu contava no dedo os meses que faltavam pra terminar aquele estágio. Era uma coisa que eu chegava a me sentir quase como eu me sentia antes de ir pra escola, quando eu acordava às 7 horas da manhã, me subia aquele medo. Mas vocês sabem o que aconteceu? Deu o meu último dia de estágio e eu decidi continuar. E eu fiquei fazendo estágio por quase 3 anos. Porque conforme eu tava fazendo esse estágio, eu percebi que eu precisava daquilo pra vencer as minhas barreiras sociais, vencer as minhas dificuldades de comunicação. Eu tava sempre, né, interagindo com pessoas diferentes e tendo que me comunicar pra gente poder ali fazer as coisas e levar bronca e ao mesmo tempo levar ensinamentos. Foi graças a esse estágio que eu conheci uma pessoa que é um exemplo de bióloga pra mim e que confiou muito em mim, confiou em me colocar como uma líder de equipe e confiou em mim para crescer, e por isso que eu continuei no estágio por quase 3 anos. E assim, foi uma coisa que foi muito importante pra mim. Eu acho que é importante falar disso porque realmente tem coisas que a gente tem que enfrentar na nossa vida. Então eu larguei a escola sim, mas eu também consegui vencer muitos dos problemas que eu tinha e ter conseguido, ter ficado no estágio até que eu senti que já era o momento de sair, né, mas ter continuado por tanto tempo foi muito importante pra mim. E, enfim, agora uma coisa que eu vou falar é se eu me arrependo de ter largado a escola. Eu acho que eu já falei que eu não me arrependo nesse vídeo, mas só falando de novo, não me arrependo. Se eu tivesse que viver tudo uma segunda vez, eu continuaria tendo tomado a decisão de largar a escola, porque foi uma coisa que encaminhou a minha vida por um caminho completamente diferente e me fez me tornar a pessoa que eu sou hoje. Agora, uma coisa que eu queria dedicar pra quem tá assistindo esse vídeo: quando eu postei aquele vídeo há muito tempo, eu recebi muitas mensagens, muitos comentários de pessoas que estavam tendo vivências parecidas com as minhas e que queriam saber como eu fiz. Eu não quero virar pra ninguém e falar assim, larga a escola, solta tudo pelos ares e larga a escola, mas eu acho que é uma coisa que precisa ser conversada e ser entendida. Então, meu conselho pra quem tá passando por uma coisa parecida com a que eu passei: converse com alguém. Conversa com seus pais ou conversa com algum adulto que você tenha confiança pra te dar um apoio nesse momento. E outra coisa que é muito importante é você buscar terapia, você buscar um psicólogo, você, enfim, buscar tratar as questões que você tá passando e você entender as questões que você tá passando. E você deveria largar a escola? Não sei, gente. Quem tem que decidir isso são vocês. Vocês acham que largar a escola é a melhor solução para que vocês estão passando no momento? Não sei. Vocês que sabem disso. Mas assim, largar a escola não quer dizer que você vai parar de estudar, né? Você tem que continuar estudando, até pro próprio enseja, para você conseguir o seu diploma. E largar a escola também não vai acabar com seus problemas, mas às vezes vai acabar com um dos problemas, que é justamente a escola, né? Então assim, é uma decisão de vocês. Esse vídeo eu acho que foi um pouquinho diferente dos outros chás da tarde com a Uni, mas eu queria muito fazer, eu queria muito dar essa perspectiva atual sobre essa questão e falar que as coisas mudaram sim bastante. Eu não me arrependo de ter postado aquele vídeo também não,
mas eu confesso que ter postado aquele vídeo me gerou algumas coisas, alguns resultados que eu sinceramente não tava esperando, mesmo eu não tendo citado nomes. Eu, hoje em dia, acho que eu só mudaria um pouquinho a forma que eu falei e não falaria de algumas coisas. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que o chazinho de vocês esteja gostoso. Espero que a gente possa conversar mais sobre o tema, claro, uma discussão construtiva, vocês podem dar a opinião de vocês, mas sem julgar e sem ofender ninguém. Então é isso, até o próximo vídeo, um beijo e um dinossauro, tchau, tchau!